Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Como vocês estão? Hoje é a retomada do nosso Pororoca Classics aqui. Então, por isso que a gente abandonou toda a esperança ao entrar. Porque hoje o tio ele veio com a Pororoca... com o Gimo envelhecido em barril de carvalho, como vocês falaram aí no chat. Hoje vai ser um negócio, assim, finíssimo, finíssimo. E, claro, se a gente tá no Inferno de Dante, obviamente o tio é o Virgílio, né? Convenhamos. E nós estamos aqui ainda no Purgatório, mas a gente chega no 7º círculo, que é o círculo do ódio, muito, muito rápido. Não, que isso, eu sou um mero caronte. Minha função é levar você até o inferno. Eu acho que a função de qualquer streamer que faz esse tipo de coisa é de caronte, né? É de coletar as moedinhas e levar a gente pelo Rio Styx pro inferno. Mas é isso, gente. Hoje a gente tem uma coisa que cobraram a gente já, que é da gente ler mais textos de liberais e libertários clássicos que são tão evocados pelos grandes intelectuais brasileiros do Instituto Mises e do Instituto Liberal. E eu falei sobre isso na minha live passada, quando eu tava lendo Rothbard. Quando eu peguei pra ler pela primeira vez essas coisas, eu pensei, poxa, será que eu estou fechado no meu círculo de marxismo e de materialismo dialético? E será que um dia, se eu ler liberais, eu vou questionar as minhas verdades e botar tudo em perspectiva? E aí eu li e falei, eu nunca fui tão comunista na minha vida, assim. Cara, eu passei pela mesma coisa que você, mas provavelmente você não era nem nascido, você entende? Então. Mas assim, é literalmente isso, cara, porque eu falei assim, porra, cara, não, beleza, né? A gente critica no embate das ideias e tal, mas eu nunca li a fundo. Não é possível, né, que seja tão absurdamente ruim assim. O mais provável é que aqueles que interpretam hoje em dia, né, estão com uma interpretação muito pobre, uma interpretação muito rasteira. E não. Eu pensei que era não. isso. Eu pensei que era o cara interpretando errado, mas não, é ruim na fonte, assim. Muitas vezes consegue ser pior na fonte. É pior na fonte até. Porque eles, inclusive, quando são textos mais antigos assim, quem lê pega todo o racismo e apaga, pega todo o fascismo e apaga, pega todo o preconceito e apaga. Isso. Então chega a ser pior nesse nível mesmo. E é isso, vista seu traje químico, coloca seu escafandro, porque hoje a gente vai fundo, de verdade. E a gente vai ler uma coisa que talvez vocês já tenham visto trechos, que é de um livro chamado Liberalismo. De 1927, aonde é cunhado o termo neoliberalismo, tá? Ah, isso nem eu sabia. O termo neoliberalismo, no sentido da apreensão da escola austríaca, vai ser cunhado pelo Mises neste livro. Por quê? Porque ele está se defendendo do liberalismo clássico e do liberalismo coevo a ele, que abandonou o pensamento de São Tomás de Aquino, a aristocracia racista. Entende? Então, assim, esse é o retroliberalismo, então, né? É reação medieval àquilo que Mises considera, entre aspas, socialista. E para Mises, o que é socialista? Absolutamente qualquer coisa que pode beneficiar, mesmo que indiretamente, um único trabalhador. Sim. Isso já é socialismo demais. Tratar qualquer pobre como ser humano, para ele, é socialismo, sim.
né? Então, assim, o Mises, ele parte de um pressuposto, né? Que ele vai ir avançando nas suas considerações epistemológicas a posteriori, né? Onde ele vai chegar na ação humana e na praxeologia. Os dois conceitos são brutalmente ahistóricos. Os conceitos do Mises não tocam, tá, a realidade material em ponto nenhum. Ian, o que você acha melhor? Eu falar um pouco dessa conceituação antes, pra gente ver a conceituação no texto, ou a gente vendo o texto e eu ir falando da conceituação? Fala antes. É melhor você falar antes. Então, Tá, porque eu não sei, então o tio vai tomar as rédeas aqui pra explicar o que é isso. Vamos lá, cara, vamos começar, né? O que eu quero falar aqui, cara? Eu quero falar um pouco da ideia de praxeologia no Mises, pra gente entender a estrutura da própria argumentação do neoliberalismo do von Mises, tá? Para isso, né, a ideia dele vai ser, por um lado, fundamentar a apologia da propriedade privada e, por outra, atacar o materialismo, especialmente o materialismo marxista, mas todo e qualquer materialismo, tá? Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque o Mises, ele bate cabeça com outros liberais, né, tanto coevos quanto mais antigos, né, porque ele faz um ataque completo, total e irrestrito a qualquer materialismo. Então, por exemplo, assim, se a gente voltar no século XVIII e for pensar, mesmo o materialismo sensualista francês, que vai descambar, né, pós-revolução jacobina nos girondinos, socialismo, tá? Nada que toque o reino da matéria e que não seja concepções a priorísticas serve para o Mises. Tá? O Mises, nesse sentido, ele é basicamente um aquiniano, tá? Ele está voltando em Tomás de Aquino e ele se disfarça de kantiano para pagar de modernão, tá? Detalhe, 1927, alguém se disfarçando de kantiano para pagar de moderno, né? Eu não preciso comentar isso, né? Mas qual é o método dele, né? Primeira coisa é que ele trabalha com dualismo metodológico. Tá? O que significa dizer? Significa dizer que ele distingue as ciências físicas, que vão lidar com a matéria, e as ciências humanas. As ciências humanas vão ser derivadas de uma ciência geral da ação humana que ele tira do cu, chamada praxeologia. A proposição básica da praxeologia, que eu estou citando o próprio Mises, é que elas antecedem qualquer definição real ou nominal. São categorias finais impossíveis de serem analisadas. Não estão sujeitas à verificação com base na experiência e nos fatos, nem derivam da experiência. Isso, gente, é citação do Mises. Isso não é porque o João odeia o Mises. O João odeia o Mises também. Mas isso é o próprio Mises definindo. Tá? A praxeologia, portanto, ela é puramente dedutiva. Todas as conclusões já estão contidas nas suas próprias premissas. A praxeologia só faz inferências tautológicas e analíticas. Citando o Mises de novo. A função é tornar claro e evidente o que antes era obscuro e desconhecido. Sua premissa é o conceito de ação humana. O que é ação humana para o Mises? Ação é um comportamento propositado que se caracteriza pelo emprego de meios para atingir fins. Tá? Meu Deus, João, mas é muito vago e ahistórico. Sim, mas você pode ficar tranquilo que vai ficar cada vez mais vago e cada vez mais ahistórico. Por quê? Porque todos os fins são tidos como irredutíveis e impossíveis de análise. Como a praxeologia é uma ciência subjetivista, não cabe a ela se pronunciar sobre os melhores fins. Os fins são resultados de uma escolha, um exercício de uma vontade autodeterminada que vem a priori. A única aplicação prática da praxeologia é recomendar os meios mais adequados para a obtenção dos fins. Tá? Aí você fala, porra, mas o Mises é categórico pra caralho, né?
Ele tá aí chegando e falando que tudo isso é claro e evidente. Isso não é claro e isso não é evidente. Por quê? Porque as conclusões que o Mises está retirando do conceito geral de ação não estão contidas no conceito geral de ação. E para além disso, o caráter a priorístico dessas próprias premissas tem vários problemas quando a gente pensa só na epistemologia disso. Então vamos continuar andando aqui. Né? Não tem como eu derivar a defesa do liberalismo que o próprio Mises faz do conceito de ação que ele apresenta. Por quê? A definição de ação como um comportamento que os homens vão usar para atingir... que os comportamentos dos homens que vão usar meios para atingir fim não tem a conclusão de que a propriedade privada dos meios de produção pelo mercado e sem nenhuma interferência coletiva é a única configuração possível para o desenvolvimento de uma civilização, tá? Vou continuar, né? Em toda ação, a busca dos fins realiza-se por meio de atos em que se utilizam meios que não dependem dos fins do agente, incluindo a ação de outros agentes. Para você chegar na conclusão neoliberal do Mises, você tem que fazer uma hipótese a mais, que é sobre a interação dos agentes, e você tem que pressupor que todas as ações deles não são conflitantes. E essa hipótese não está contida no conceito formal de ação em von Mises, tá? Se você quisesse chegar, né, à coordenação de fins dos indivíduos diferentes partindo desse mesmo conceito de ação, você tinha que pressupor um fim último que fosse comum a todos os indivíduos. Só que isso não impede que indivíduos diferentes busquem o mesmo fim com meios conflitantes. Então você precisa de um outro pressuposto adicional de que só existe uma única maneira de buscar o fim último comum a todos, que também é um pressuposto, e que todos podem fazer uso igual desses mesmos meios, que também é um terceiro pressuposto, em cima de um quarto pressuposto que não toca em momento nenhum na materialidade. Né? Para você fazer isso, você tinha que afirmar que todos os homens são igualmente dotados das mesmas capacidades. E o Mises faz isso? Não. Por quê? Porque ele é um aristocrata safado. Nenhum desses pressupostos adicionais está contido no argumento do Mises em lugar nenhum. Inclusive, o Mises nega que os homens fossem maximizadores capazes de conseguir conhecer antes o resultado das suas ações. Então, os homens não têm racionalidade perfeita que levaria ao uso dos melhores meios. Tá? Então, ele pressupõe que eles não têm capacidade igual de utilizar esses meios. E, além disso, ele afirma que os homens têm um único fim comum de suas ações, mas que o fim comum deles é a felicidade, que tem que ser entendida tautologicamente como a satisfação de um desejo. Ou seja, isso é formalismo. Isso não tem conteúdo nenhum. Tá? Como os fins são desiguais e são livremente determinados pelas vontades do indivíduo, nada impede que a realização dos fins de algum seja obstáculo para a realização dos fins do outro. Só que isso, por sua vez, impede que a praxeologia funcione mesmo idealisticamente. Tá? Então, são várias premissas que em momento nenhum existem no pensamento do Mises, que precisariam de existir para que o pensamento do Mises fosse ao menos teoricamente possível e que ele mesmo contradiz as suas próprias premissas. Né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma ontologia que é religiosa, uma vez que ele vai voltar no dualismo de São Tomás de Aquino, e os argumentos vão ser todos aristocráticos, porque ele pressupõe que a aristocracia é mais capaz do que os outros. Né? Por mais bizarro que apareça, a gente tem uma fusão do liberalismo clássico no que ele tem de pior com o pensamento religioso aristocrático no que ele tem de pior. Porque mesmo que seja só no plano ideológico, o liberalismo clássico combate o pensamento aristocrático e religioso desde o século XVIII. Né? Já o neoliberalismo do Mises, ele é basicamente uma cruzada contra tudo
que é socialista, e o tudo dele, de fato, é qualquer coisa que seja minimamente favorável aos trabalhadores, né? Em última instância, nós estamos diante de uma reação feudal à ascensão do capitalismo. Era isso que eu queria dizer da praxeologia do von Mises. Retomando aqui, o pessoal falou que ficou um pouco confuso no chat, mas vamos retomar. E aí eu dizendo pra você o que eu compreendi, você vai me dizendo se a minha compreensão tá correta. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas a compreender. Beleza, vamos traduz pra português alienígena, filho da puta, vamos lá. Primeiro, é muito recorrente nós lermos textos de liberais. Eu não sei se eu posso chamar o Mises de um libertário, né? Mas ele é reivindicado pelos libertários de fato. Então a gente pode dizer que os teóricos do libertarianismo da direita têm uma visão de mundo que é anterior à Revolução Francesa. Eles gostam de ir para trás da Revolução Francesa. Isso é uma das coisas que a gente vê em todos os textos. E assim, mais do que isso, eles muitas vezes tentam definir a visão deles como um apriorismo kantiano. Sim. Só que, na real, nem Kant ia tão longe. O que eles estão fazendo... O apriorismo do Kant é mais sofisticado, né? Muito mais sofisticado. Muito mais sofisticado. A visão deles é uma visão medieval. Sim. A visão deles é São Tomás de Aquino. É teológica. É teológica. E aí, o que eu compreendo do... Summa totius theologici. O que eu compreendo disso o Mises, ele parte do final. Ele tenta construir uma ontologia, como você falou, para justificar a naturalidade da propriedade privada, ou seja, a propriedade privada é natural e ela é necessária para o progresso humano. Então ele parte da conclusão e constrói uma ontologia para justificar isso. E o que o João falou nem essa ontologia que ele constrói justifica a conclusão dele. Nem a ontologia que ele constrói se sustenta como argumento, como ideal, claro, mas como argumento para a conclusão. Essa é uma das questões importantes. Sim. Não se sustenta porque o conceito dele que baseia... A primeira coisa que ele faz é falar que a praxeologia parte de apriorismos. Sim. O que isso significa dizer? Significa dizer que a praxeologia ela é teleológica, ela é tautológica, ela parte de algo que existe antes da matéria e ela está para além da matéria, ela é metafísica. E em momento nenhum ela pode ser conhecida como as ciências naturais são conhecidas. A única coisa que se pode dizer a respeito dela dado o fim que se objetiva, qual seria em tese o melhor meio. Só que ele parte de um pressuposto que necessita de outros pressupostos. Ele parte de uma ideia que, para chegar no fim, precisa de vários outros pressupostos para que ela se sustentasse, ao menos enquanto ideia, que ele mesmo não trabalha com nenhum deles, e mais do que isso, ele contradiz esses pressupostos. Porque para a praxeologia poder responder qual que é o melhor meio, teria que haver o melhor meio, o único meio. Sim. Para que houvesse o único meio... Que é uma concepção muito metafísica, diga-se de passagem. Sim. Nós estamos lá na Eleia, nós voltamos em Parmênides aqui. Tá? Para que houvesse esse único meio, por sua vez, o fim último tinha que ser comum, os homens tinham que ser igual e a disposição de meios tinha que ser igual. Sim, tudo muito metafísico. O fim último comum, ele joga na ideia formal de felicidade como realização do meio no fim. Então ele simplesmente joga um formalismo que não tem nenhum conteúdo. Não quer dizer nada. Ele atesta que os homens não são iguais e que os meios não são iguais. Então ele é contrário a dois dos pressupostos e ele solta um toco e me voe, deixa comigo, toca com o pai no terceiro pressuposto. Sendo que esses pressupostos são pressupostos que você infere logicamente, mas que ele mesmo não coloca. Ele simplesmente coloca e fala assim, é assim. O que o Mises propõe e que as pessoas que defendem Mises fingem que é um conceito, não é um conceito, é um axioma. Sim. O que é um axioma? 2 mais 2 é igual a 4. Por quê? Porque sim, seu filho da puta. Sim. Tá? O Mises propõe um axioma e nem o axioma do Mises funciona.
Foi isso que eu tinha entendido. isso. Que ele propõe um axioma, ele parte da conclusão pra propor um axioma e o axioma que ele propõe não sustenta a conclusão dele. Foi isso que eu entendi. É isso. Né? E é exatamente isso, é uma tautologia. É a partir de erros nas premissas você chega a uma conclusão falsa. Sim. Né? O mar é feito de água e sal, o biscoito é feito de água e sal, falso o mar é um silogismo. grande biscoitão. São silogismos falsos, né? Em isso, uma assim. cadeia de. Isso é uma coisa que a gente viu também em outros textos liberais, que são falsos silogismos, né? São silogismos que partem de premissas erradas, né? Mas é isso. Eu acho que vale a pena a gente ter tido esse papo aqui. Pra gente conseguir compreender mais o texto e quais são os problemas dele, né? Porque a gente vai pro capítulo mais famoso, eu acho, desse texto, que é... Bom, eu vou mostrar aqui pra mostrar pra vocês só os capítulos pra começo de conversa. Deixa eu trocar aqui. Esse é o capítulo que os brother dele viraram e falaram, porra, Mises, não dá pra te defender. E é um que os libertários, como... Porque, aí também me corrija se eu estiver errado, né, João? Mas os libertários de direita, eles não têm a autocrítica como prática. Não. Pra eles têm que estar certo em tudo o tempo todo. Não, mas tanto que quando eles são questionados normalmente sobre esse capítulo, eles falam assim, mas não é verdade, mas o fascismo não é muito melhor do que o socialismo. Exato. Eles não admitem autocrítica. Eles não admitem crítica e autocrítica. Eles simplesmente falam assim, porra, mas tá errado. Uhum. Então vamos, pra vocês entenderem do que a gente tá falando, deixa eu trocar aqui. Então a gente tem aqui o livro Liberalismo, né? O livro é disponibilizado gratuitamente pelo Mises Brasil e pelo Instituto Liberal. E pelo Instituto Rothbard também, tá? Pra vocês terem uma ideia, né? Eu peguei a versão desse, mas o Rothbard também disponibiliza ele gratuitamente. Eu escolhi essa versão. E olha aqui, introdução. Liberalismo, bem-estar material, racionalismo, o objetivo do liberalismo, liberalismo e capitalismo, as raízes psicológicas do antiliberalismo. Você já leu esse livro todo, João? Infelizmente, sim. Esse aqui me assusta. As raízes psicológicas do antiliberalismo me assustam. Eu tô falando sério. Aí aqui, os fundamentos da política econômica liberal. Propriedade, liberdade, paz, igualdade. Se você quiser, um dia a gente volta nesse capítulo. Voltemos. Cara, tem 6 páginas. É puro racismo. Isso aqui parece... Se esse capítulo chamasse Racismo de Europeu Branco, ficava. Não, isso aqui me parece... Raízes psicológicas do antiliberalismo. Parece as antifeministas falando. Não, tu só é antiliberal porque tu é mó recalcado. Porque tu é frustrado e tu tá com raiva de quem é liberal, sabe? Me parece essa... Mas só lendo o título, né? Não tem como confirmar sem ler. A propriedade, a liberdade, a paz, a igualdade, a desigualdade de riquezas e de renda, a propriedade privada e a ética, Estado e governo, democracia... Pelo menos ele diferencia Estado de governo, né? Diferente do Rothbard. A crítica da doutrina da força, as razões do fascismo. É isso aqui que nós... É esse que nós quer, tio. É esse que nós vai buscar. E aí, gente, eu já quero dar um sneak preview pra vocês. Não é as razões pelas quais ocorre o fenômeno fascista. São as razões pela qual o fenômeno fascista está correto. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. 10. As razões do fascismo. Como o João entende muito mais desse tema do que eu, principalmente porque ele leu o livro todo, então ele sabe mais o contexto, eu vou ler e o tio vai intervir conforme ele acha necessário. Tudo bem? Ficamos assim. Então vamos lá. O texto é curto, né? Os capítulos são todos muito curtos. Novamente, o liberal escreve muito pouco. E vamos lá. As razões do fascismo. De quando que é esse livro, tio? 27? 1927. Então nós 1927 em alemão, 1961 em inglês. Então eu queria descobrir quem foi a pessoa, porque o dia que a gente criar a máquina no tempo, esse livro não precisava ter sido traduzido. A gente vê o fascismo italiano já no poder, na Itália. Né? Nós temos alguns fenômenos fascistas, né? Por exemplo, Action Française. Nós temos integralismo lusitano. O Sudzki, né? Na Polônia. Então temos alguns, né? Não é só o italiano, isso que eu quis. Hungria, Romênia, né? Já estamos avançados ali. E na própria Alemanha, não, apesar de não no poder, mas já tinha o fenômeno nazista lá, né? Se o liberalismo em nenhum lugar encontrou aceitação completa, o êxito que teve no século XIX chegou, pelo menos, ao ponto de fazer com que alguns dos seus mais importantes princípios fossem aceitos sem contestação. Eu gosto do liberal escrevendo porque ele é incapaz de fazer um período inteiro que tenha congruência interna. Né?
Se o liberalismo não encontra em lugar nenhum a aceitação completa, seus princípios mais importantes são aceitos sem contestação. O primeiro período não se relaciona com o segundo, é verdade. Não. Apesar de não ter nenhuma informação meio errada aqui, não tem, mas Sim. o período é ruim. O período não faz sentido interno. Você já começa lendo e fala assim, não, peraí, porra, mas se ele não encontra a aceitação completa, como que os seus pressupostos vão ser incontestes se tem contestação? Sim, mas aí a única coisa que a gente pode questionar aqui é a palavra êxito, né? Êxito no quê? Sim. Tipo, é a mesma coisa que a gente fala o tempo todo sobre o socialismo dar certo. A gente tem que debater o que é dar certo. Então ele fala assim, o êxito, ele pressupõe que o liberalismo teve êxito no século XIX. O que é esse êxito? Eu tenho certeza que a resposta pra mim e pra ele é diferente. Antes de 14, mesmo os inimigos mais obstinados e ferozes do liberalismo tiveram de resignar-se a aceitar muitos dos princípios liberais sem contestação. Mais uma vez ele insiste que não houve contestação, começando um parágrafo falando da contestação. Mesmo na Rússia, onde uns poucos raios do liberalismo haviam penetrado, os defensores do despotismo czarista, ao perseguirem seus oponentes, tinham ainda assim de levar em conta as opiniões dos liberais da Europa. Por quê? Por que eles tinham, né? E não levaram em conta em momento nenhum. Se levassem, por que também teria o que levar, enfim. Durante a Grande Guerra, as partes em conflito das nações beligerantes, mesmo com todo zelo, tiveram ainda assim de usar de certa moderação na luta contra a oposição em sua terra. Nossa, que parágrafo ruim. E isso também não é uma verdade histórica, né? Porque se for pensar assim, durante a Grande Guerra, que ele está se referindo à Primeira Guerra Mundial... Né, as partes em conflito das nações beligerantes, mesmo com todo o zelo, tiveram ainda assim de usar de certa moderação na luta contra a oposição em sua terra. Qual moderação foi usada na Alemanha? Qual moderação foi usada na Rússia? Na Rússia. A Rússia é o melhor exemplo. Né? Ele acabou de dar um exemplo, né, que simplesmente não aconteceu. Sim. Somente quando os sociais-democratas marxistas levaram... isso aqui não tá errado, tá? Social-democrata era sinônimo de marxismo nessa época, tá? Não era mais pros próprios marxistas a partir da Terceira Internacional. Mas internacionalmente o termo demorou um pouco pra pegar. Então social-democrata ainda era marxista nessa época, tá? Só pra deixar claro. Aquela coisa, né? Como ele já tá falando em 27, ele tá falando aqui especificamente do pós-guerra, né? Porque durante isso ele está falando assim, durante a Grande Guerra. Então nós estamos partindo do pressuposto que ele está falando de 14 e 18. Somente quando os sociais-democratas marxistas levam a melhor. A gente parte do pressuposto que ele está falando da Revolução Russa de 17 e talvez da tentativa espartaquista em 19. Eu imaginei que ele estivesse falando da Alemanha aqui. Né? Porque assim, este homem não conhecia a Mongólia, gente. Então nós não estamos falando de 21. Foda-se a Mongólia, né? Foda-se a Revolução. Foda-se, isso não existe. Isso fica pra lá dos Urais, isso não é civilização. Tá? Então, assim, nós estamos falando aqui de 14 a 19, né? Vamos colocar aqui. Quando a gente fala de 14 a 19, a gente já tem a denúncia tanto da fração que sai do SPD para formar o KPD, como dos próprios bolcheviques da bancarrota da social-democracia. Então, assim, não fica nem claro o que ele entende por social-democrata marxista. É verdade. Porque social-democrata marxista, ele tá entendendo o SPD capitulacionista, ele tá entendendo eu acho que sim, cara. Sociais-democratas que são europeus e não russos e não do KPD, aqueles que se mantiveram fiéis aos princípios da Segunda Internacional, quando da ruptura na Alemanha propugnada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht e Alhures, principalmente encabeçada pelo Partido Bolchevique, ou ele tá falando do termo como o termo era usado antes de 1911. Eu acho, lendo assim e vendo o contexto, eu imagino que ele tá falando da República de Weimar. E ele considera a República de Weimar social-democrata marxista. Porque foi o que você falou assim, tudo que leva em consideração a mínima qualidade de vida para algum trabalhador é marxista pro Mises. E não só para ele, né? Mas sobretudo para ele, nesse texto. Então, assim, é a minha leitura. Coisa, mas é uma pressuposição. Sim, e não é claro, né? Como nada é claro em momento nenhum, né? E vocês estão vendo as várias citações e notas de pé de página histórica pra você situar aí. Por que, né? que a gente tá pegando tanto no pé disso, gente? Porque a essa altura o Mises já devia saber que existia uma diferença entre social-democrata e comunista. Porque esses termos foram separados depois da Terceira Internacional.
E se ele quisesse ser claro na exposição dele, ele separaria os termos também. Por isso que fica tão confuso, sabe? Se ele tivesse usando o termo social-democrata antes de 17, a gente saberia exatamente do que ele tá falando. Mas depois não tá claro. Então vamos lá. Somente quando os sociais-democratas marxistas levaram a melhor e tomaram o poder na crença de que a era do liberalismo e do capitalismo havia passado para sempre, é que desaparecer... Ó, só um parênteses. Pra sempre, para um marxista não existe, tá, gente? Não existe. Pra sempre é muito tempo e um marxista não fala assim, nossa, agora movemos a roda da história pra frente e nunca mais haverá capitalismo. Isso, nenhum marxista fala isso, tá? Nem um. Isso é uma tremenda de uma ingenuidade. Isso aqui é Khrushchev, inclusive. O Khrushchev tinha umas ideias assim, de que na Rússia o capitalismo estava plenamente superado. É ou não é, tio? Corretíssimo. E assim, cara, é um negócio tão absurdo, porque assim, literalmente, esse livro é escrito em 1927. Nenhum marxista em lugar nenhum, mesmo os reformistas, mesmo os que se mantiveram fiéis à Segunda Internacional, disse isso em momento nenhum. Sim, isso não é uma coisa antimarxista. Sabe, é aquela coisa, eu não tô falando que Lenin nunca disse isso, eu não tô falando que Liebknecht nunca disse isso. O marxista mais vulgar, o mais vulgar. Não disse isso nunca. Bernstein nunca falou isso, sabe? É isso. Kautsky não afirmava isso. Sim. É que desapareceram as últimas concessões que ainda se julgava necessário fazer à ideologia liberal. Os partidos da Terceira Internacional... só um parênteses que eu esqueci de mencionar. Caso vocês não saibam, a Mongólia passou por uma revolução socialista em 21, gente. E foi o que o tio falou. Porque na Ásia, porque é dos Urais pra lá, aí é despotismo oriental. Uhum. Então não é tratado com seriedade justamente porque assim, claro, os déspotas orientais desde a época de Gengis Khan fizeram um outro despotismo na sua terra de déspota, sabe? É encarado dessa maneira. Aí o tio inclusive tá traduzindo um texto sobre a Revolução, né? Que não tem em português até onde eu sei. Muito pouco material. Italiano. E a gente tem que trazer isso pra cá e falar mais sobre, né? Justamente também pra combater esse orientalismo rasteiro idiota. Rasteiro como se tivesse orientalismo não rasteiro, mas enfim. Os partidos da Terceira Internacional, ou seja, os partidos comunistas, né? Consideram permissíveis quaisquer meios... Mentira, já tá errado. Desde que lhe pareçam úteis à consecução de seus objetivos. Mentira, gente. Aí eu posso te falar outra contradição lógica? Olha como é que o Mises é burro, tá? Se, a partir do momento que os sociais-democratas marxistas tomam o poder, desaparece a última concessão necessária à ideologia liberal, como que ao mesmo tempo eles estão dispostos a usar qualquer meio? Porque qualquer meio inclui, por exemplo, os meios do capitalismo. Uhum. E tem uma outra coisa. Então novamente. assim, ou a primeira frase tá errada, ou a segunda frase tá errada. As duas frases, logicamente, não existem. Enfim, eu não vou ficar me atendo muito a isso, senão a gente não vai avançar, né? Desculpa ficar pausando muito, gente. Quem não reconhecer incondicionalmente todos os seus ensinamentos como os únicos corretos e a eles não se conformarem com toda a lealdade a seu juízo, sujeita-se à pena de morte. Também é mentira. Lógico que é mentira. Não hesitam em examiná-lo e a toda a sua família. Exterminá-lo. Desculpa. Não hesitam em exterminá-lo e a toda a sua família, inclusive as crianças pequenas, quando e onde for fisicamente possível. Aqui começou o pânico moral, né? Aqui começou o pânico e assim, Mises e nazistas de mãos dadas na propaganda anticomunista do mesmo tom, né? E assim, o mais legal é que ele tá escrevendo isso em 27... depois que o KPD é exterminado. Verdade, diga-se de passagem. De passagem do lado dele, né? Sim. Ele viu isso, mas assim, é a dissonância cognitiva típica dos liberais, né? A adesão sincera a uma política de aniquilamento dos adversários e os assassinatos cometidos em sua busca deram origem ao movimento de oposição. Contudo, caíram de vez as máscaras dos inimigos não comunistas do liberalismo. Até então, acreditavam que mesmo em luta contra um inimigo odioso, era ainda necessário respeitar certos princípios liberais. Haviam-se... Quem? Né? Aqui ele tá falando... É muito abstrato. Não, mas vamos colocar ali, né?
O que ele tá falando, né, dos inimigos não comunistas do liberalismo. Ele tá considerando todo e qualquer um que não seja liberal Ele tá falando dos bastante, fascistas, eu tenho certeza aqui. né? É. Do que não seja liberal bastante. Ele tá falando que antes disso, estas pessoas mantinham respeitáveis princípios liberais. Gente, nós estamos falando de gente que entrava em igreja, dava óleo de mamona pro padre ter caganeira e espancava ele até a morte no meio da missa. Esse é o princípio liberal. E tio, sabe o que isso me lembra? Esse jeito de escrever? Sabe quando começa uma redação do Enem com tipo, hoje em dia nunca se falou tanto de não sei o quê? Como você sabe que nunca... novamente, tipo, era necessário respeitar princípios liberais. É muito abstrato isso. A história tipo, uma espécie de visão histórica muito rasa. Uma visão histórica ahistórica. Ahistórica, é uma visão ahistórica, exata. Porque é uma visão histórica que não é baseada em evidências. Haviam-se obrigado, mesmo que de modo relutante, a excluir o assassinato da lista de medidas a serem utilizadas em suas lutas políticas. Meu amigo. Meu amigo. Tu tava fora da Alemanha? Tu tava fora da Áustria? Cara, Áustria, cara. Ele não precisa de sair do quintal dele, cara. É. Áustria. Haviam se conformado a muitas limitações na perseguição à imprensa opositora e na censura à palavra. E inclusive, assim, vamos só voltar, gente. A Primeira Guerra Mundial, um dos barris de pólvora da Primeira Guerra Mundial é exatamente o Império Austro-Húngaro, que vai cair na mesma categoria que ele tá colocando do czarismo russo, e que, assim como o czarismo russo, assassinava e perseguia a imprensa. Então ele tá listando características que historicamente não são reais no lugar aonde ele citou e no lugar onde ele mora. E eu não tô entendendo onde ele quer chegar com isso aqui. Mas acho que Ele vai chegar na necessidade do fascismo. dos fascistas existirem e que quem criou a violência fascista foram os comunistas. Tá. Haviam se conformado a muitas limitações à perseguição à imprensa opositora e na censura à palavra. Ora, é Sim. mentira também. Isso é pura mentira. Ele não traz evidências também, né? Não, e é por isso que todo mundo dos bolcheviques morava na Rússia, né? Sim, claro. Os congressos eram todos feitos em Moscou, né? Sim. Não tinha Em partidos Petersburgo. comunistas das seções dos outros países, né? Uhum. Ora, logo compreenderam que lhes surgiam opositores que não observavam tais recomendações e para quem era lícito toda forma de eliminação do adversário. Os inimigos militaristas e nacionalistas da Terceira Internacional sentiram-se ludibriados pelo liberalismo. Pelo liberalismo. O liberalismo, assim pensavam, contivera sua mão ao desejarem esmagar os partidos revolucionários quando isso ainda era possível. Se o liberalismo não tivesse impedido, teriam cortado pela raiz, assim acreditavam os movimentos revolucionários. Olha só o Mires virando e falando assim, que pena que nós não assassinamos os comunistas e as crianças dos comunistas antes, tá? É isso que ele tá dizendo aqui. As ideias revolucionárias enraizaram-se e floresceram, simplesmente porque foi super escrupulosa a tolerância que lhes foi concedida por seus oponentes. Agora eu tô entendendo onde ele quer chegar, João. Agora o negócio tá ficando... cuja força de vontade havia sido enfraquecida pela consideração aos princípios liberais. Se lhes tivesse ocorrido alguns anos antes, a ideia de que era permissível aniquilar impiedosamente todo o movimento revolucionário, as vitórias que a Terceira Internacional obteve desde 17 nunca teriam sido possíveis, porque os militares e nacionalistas acreditam que, quando se chega ao ponto de atirar e lutar, são eles próprios os atiradores mais apurados e os guerreiros mais adestrados. Você tá vendo como que ele tá falando que a razão do fascismo é que ainda bem que tem fascismo mais tarde, que pena que não teve fascismo antes? Pra conter o comunismo. E o problema é que nós não contivemos o comunismo da maneira como ele deveria ter sido contido, porque comunista não tem escrúpulo, esse é o argumento dele. É esse. É precisamente isso. A ideia fundamental desses movimentos, abrir parênteses, os quais, com base no nome do mais grandioso e ferrenhamente disciplinado deles, o italiano... Grandioso e ferrenhamente disciplinado, tá? Podem ser designados em geral como fascistas. Grandioso e ferrenhamente disciplinado. A gente pode dizer que ele é grande. A gente pode dizer que ele é grande. Grandioso tem um outro teor. Né? O fascismo italiano era grande, muito grande. Não é à toa que até hoje a gente chama qualquer fenômeno parecido de fascismo, né?
que é o fenômeno italiano. Novamente, antes do fascismo, tinha o Pilsudski, tinha a Action Française, tinha mesmo os movimentos inspirados na encíclica Rerum Novarum. Tinha outras coisas, tá? Mas o fascismo italiano se tornou um fenômeno de massas muito, muito grande, muito pronunciado, né? Consiste na proposta de fazer uso dos mesmos métodos inescrupulosos na luta contra a Terceira Internacional, exatamente como esta faz contra seus oponentes. Ou seja, é a teoria da ferradura antes da ferradura ser legal. É isso. Tá? Ele já aplicava a ferradura quando era underground. Uhum. Tá? Lembra que eu te falei que ele vai falar que a culpa da violência fascista não é necessariamente dos fascistas, Sim. mas sim dos comunistas? É isso. Ele apresenta um total de 0 dados sobre o que ele tá falando, e agora ele vai justificar toda e qualquer violência fascista como uma reação a uma violência igual que existe no coração dele. Como diria Taylor Swift, né, João? Look what you made me do. A Terceira Internacional visa a exterminar seus adversários e suas ideias, do mesmo modo que o sanitarista luta para exterminar um bacilo pestilento. Não se considera de modo algum obrigada aos termos de qualquer pacto que venha a celebrar com os seus oponentes e considera permissível todo crime, toda mentira e toda calúnia na execução dos seus planos. Os fascistas, pelo menos em princípio, professavam as mesmas intenções. A constatação de que ainda não puderam desvencilhar-se de modo tão cabal como os bolcheviques russos de qualquer consideração por noções e ideias liberais e por tradicionais preceitos éticos deve ser atribuída tão somente ao fato de que os fascistas atuam em países nos quais a herança intelectual e moral de milhares de anos de civilização não pode ser destruída num piscar de olhos, e não entre povos bárbaros de ambos os lados dos Urais. Meu Deus, velho! Cuja relação com a civilização nunca foi mais do que a de habitantes predadores da floresta e do deserto, acostumados a se envolverem de tempos em tempos em pilhagem de terra civilizada na caça à sua presa. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Jesus, velho! Cara, olha isso, cara. Primeiro, ele cara tá ligou a escrevendo válvula em do racismo. 27, tá? Ele tá escrevendo em 27. Vamos pensar o que o fascismo só na Itália fez na década de 20, tá? E ele tá falando que o fascismo italiano da década de 20 não fez nada, ainda está preso ao liberalismo, não conseguiu se liberar dessas amarras éticas. E não conseguiu por quê? Porque eles são humanos. Deus, Jesus, velho. E os bolcheviques conseguiram porque eles não são humanos. Não são humanos, eles são predadores da floresta Sim. e do deserto. Eles são bichos. Sim. Eles são orientais. Eles estão pra lá e pra cá dos Urais, aonde a civilização não existe mais. Tanto que ele fala que eles vão predar em terras civilizadas. Sim. Em razão dessa diferença, o fascismo nunca conseguirá sucesso tão completo como o bolchevismo russo em se livrar totalmente de poder das ideias de poder das ideias liberais. Está escrito desse jeito. Foi apenas... Sim, aí é a tradução, como sempre, muito bem feita, né? Foi apenas pela impressão recente deixada pelos assassinatos e atrocidades perpetrados pelos adeptos dos soviéticos que os alemães e italianos foram capazes de bloquear a lembrança das tradicionais restrições da justiça e da moralidade e de encontrar incentivo para as represálias sangrentas. É o que a gente falou, look what made me do, sabe? Não, e com o detalhe, né, cara? Em 1919, a repressão do KPD foi baseada em que nada. No primeiro ano da não foi uma represália a assassinatos do KPD. Você entende? É. Tá. Represália a quê? A mera existência dele. A mera existência de um Exatamente. partido organizado. As ações dos fascistas e de outros partidos que lhe correspondiam eram reações emocionais. Entre razões e emoções, a saída, né? A saída é matar comunistas. Evocadas pela indignação. E suas crianças. Pra que eles não se reproduzam, né? Evocadas pela indignação com as ações perpetradas pelos bolcheviques e comunistas. Gente, vocês têm que entender, eles não tinham escolha. Sim. Os comunistas não deram escolha. Ao passar o primeiro acesso de ódio, a política por eles adotada toma um curso mais moderado. Envelheceu que nem leite, né? Envelheceu que nem leite isso aqui. Vindo de um austríaco, isso aqui envelheceu, ó. Leite no sol. Aquele... Fica melhor. Espera. Lê o próximo. E provavelmente será ainda mais moderado. Eu falei cedo demais. Será ainda mais moderado com o passar do tempo. Pode ter certeza, Mises. Pode ter certeza absoluta de que a moderação será o mote depois que o fascismo erradicar os bolcheviques.
vai ser uma das coisas assim que vai ser realmente o pilar fundamental. Tal moderação resulta do fato de que os pontos... moderação, tá? Ela existe. Já existiu, né? De que os pontos de vista tradicionais do liberalismo continuam a exercer influência inconsciente sobre os... Gente, o que eu tô lendo, velho? Os fascistas vão ser moderados porque o que restou de liberalismo dentro deles, no inconsciente deles... Eu te disse, cara, que é mergulhar numa fossa séptica, cara. Sim, velho, é um negócio pior que isso, mano. É mergulhar de boca aberta. Sim, cara, é mergulhar numa fossa séptica, cara. É um negócio assustador, velho. Mas, por longe que isso possa ir, não se deve deixar de reconhecer que a conversão dos partidos de direita às táticas fascistas mostra que a batalha contra o liberalismo produziu êxitos que, há pouco tempo, seriam considerados totalmente inimagináveis. Produziu êxitos, tá? Apesar disso, a gente tem que pensar nas coisas boas que o fascismo trouxe. Mas ele tá falando... Batalha... Tá, eu tinha lido o parágrafo errado, né? Apesar deles serem antiliberais, eles produziram êxitos. É isso que ele tá dizendo, né? Essa batalha produziu êxitos, os êxitos fascistas. Sim, êxitos fascistas. Agora ele vai falar dos êxitos fascistas. Por mais que os fascistas tenham se emocionado, porque eles são incapazes de violência, uma vez que eles são civilizados e humanos, ao contrário dos russos, ainda assim, tem muita coisa boa, gente. Você tá vendo isso, cara? E aí a gente já fala do fascismo real, tá, gente? O que o fascismo já era nessa época que o Mises não tinha desculpa de não saber. A gente já entra nesse mérito. Muitas pessoas aprovam os métodos fascistas. De novo, muitas pessoas, João. Várias. Tem vários black metal, sabe? E o Mises conhece, tá? E o Mises definitivamente... Ele conhece. Não, isso aí eu não posso dizer que ele não... definitivamente conhece, né? Muito embora seu programa econômico... Inclusive, assim, eles traduziram errado, né? Porque a regência certa seria: muitas pessoas aprovamos os métodos fascistas. Né? Quem aprovamos, né? Muito embora seu programa econômico seja totalmente antiliberal, e a política é antiliberal no discurso mais, né, gente? É meio pra salvar o liberalismo dele próprio. E a política econômica totalmente intervencionista, não é totalmente intervencionista, de novo, né? Porque está longe de praticar o vandalismo que tem caracterizado os comunistas como os arqui-inimigos da civilização. Porque eles são orientais e bárbaros. Mas você tá vendo que, apesar dela ser antiliberal e apesar dela ser intervencionista, ela ainda é muito melhor do que a do comunismo? E o Mises sabe que não é totalmente antiliberal e totalmente intervencionista. Por isso que ele apoia, ele sabe que não é. Isso aqui é um artifício retórico só. Ainda outros, completamente conscientes do mal que a política econômica fascista encerra, consideram o fascismo, em comparação com o bolchevismo e o sovietismo, pelo menos um mal menor. Para a maioria dos seus defensores públicos e secretos e de admiradores, entretanto, seu poder de atração consiste precisamente... Caralho, ele gosta de usar vírgula, né? Na violência dos seus métodos. E aí é aquela famosa: Mises, você gosta do fascismo porque ele combate o bolchevismo, você gosta do fascismo porque ele traz o melhor do liberalismo, ou você gosta do fascismo porque ele é violento? E Mises responde: sim. Sim. Ora, não se pode negar que o único modo pelo qual alguém possa oferecer resistência efetiva contra assaltos violentos, react a assaltos, João, seja por meio da violência. De novo, é o mesmo argumento. Ele tá usando uma analogia pra justificar o fascismo. Contra as armas não existe forma de apagar um incêndio que não seja com mais fogo. Exato. Contra as armas dos bolcheviques, devem se utilizar em represália as mesmas armas. E seria um erro mostrar fraqueza ante os assassinatos. Novamente, o KPD é o exemplo. O tio deu o melhor exemplo, gente. Jamais um liberal colocou isso em questão. Essa frase é maravilhosa. Jamais um liberal colocou isso em questão. Quando tem o ovo da serpente, eu tenho que sentar em cima. Jamais um liberal colocou em questão que em qualquer momento, que qualquer gentalha da arraia miúda ouse alcançar qualquer estatuto de humanidade, ele precisa ser destruído com violência. Sim. Isso nenhum liberal coloca em questão em momento nenhum. E que surja um movimento que se clama antiliberal, que utilize esses métodos, nós o apoiaremos. Exatamente. Isso jamais foi colocado sob questão. O que distingue a tática política liberal do fascismo não é uma diferença de opinião relativa à necessidade de usar a força armada para resistir a atacantes armados, de fato, mas uma diferença na consideração do fundamento do papel da violência na luta pelo poder. O grande perigo que ameaça a política interna... Bom, só um parênteses aqui. O liberalismo diz que não usa violência e usa mesmo assim, o fascismo diz que usa violência e usa mesmo assim.
Essa é a diferença, tá? A diferença retórica. A diferença é que ele, Mises, consegue comer com garfo e faca sem deixar o pão cair no chão, as migalhas. Sem Essa é a deixar diferença. a farofa cair no colo, né? Exatamente. O grande perigo que ameaça a política interna na perspectiva do fascismo reside na sua total fé no decisivo poder da violência. Para assegurar o êxito, deve-se estar imbuído da vontade de vencer e de sempre proceder de modo violento. É esse o mais alto princípio. O liberalismo só para de usar violência quando ele já atingiu seus êxitos, né? O que ocorre, porém, quando um adversário de modo semelhante, animado pelo desejo de tornar-se vitorioso, também age de modo violento, o resultado é necessariamente uma batalha, uma guerra civil. O vitorioso final a surgir desse conflito será a facção mais numerosa, não necessariamente. Não. Diga-se Revolução Cubana e Revolução Argelina, né? Só pra vocês saberem. A longo prazo, a minoria, mesmo que composta dos mais capazes e enérgicos, não pode resistir à maioria. Pode sim. Por conseguinte, permanece sempre a questão decisiva: como obter a maioria para o seu próprio partido. Esta, entretanto, é uma questão puramente intelectual. Não é. Não é puramente intelectual. É uma vitória que... É muito legal que ao final de cada afirmativa dele, ele está errado. Sim. Sabe, assim, o homem tem 100% de aproveitamento. É uma vitória que somente poderá ser obtida utilizando-se as armas do intelecto, nunca a força. Que porra que você tá falando? A supressão de toda oposição... Ele acabou de dizer que ele não renega o uso da força e ele tá falando agora que ele renega o uso da força, porque Mises. Sim. A supressão de toda oposição pela violência é o caminho mais inadequado para ganhar adeptos de uma causa. E os liberais usam ela mesmo assim. O recurso à força bruta, isso é, sem justificativa no que concerne aos argumentos intelectuais aceitos pela opinião pública. E aí quem dá essa justificativa... Né? É isso que eu ia pontuar, né? Isso é, vírgula, sem justificativa, vírgula. Esse aposto que parece que não tem nenhuma função, né? É, na real, a resposta de tudo. Sim. A gente não usa violência, exceto quando necessário. Quem decide quando é necessário? A gente. A gente. Simplesmente faz com que se ganhe novos amigos entre aqueles que se tenta combater. E quando é necessário? Sim. Sim. Numa batalha entre a força e a ideia, esta última sempre prevalece. É muito idealismo, né, velho? O cara... Assim, não fica mais idealista do que isso, né? Apesar dele falar o tempo todo que ele não renega o uso continuado da violência. Sim. O fascismo pode triunfar hoje porque a indignação universal contra as infâmias cometidas pelos socialistas e comunistas lhes concedeu a simpatia de largos círculos. Que círculos são esses, Ian? É largos círculos, né? E a chave tá aqui, hein, gente? A chave tá aqui. Sim, a ascensão do socialismo e do comunismo fez com que o fenômeno fascista ganhasse muito corpo. A partir de qual via, João Carvalho? Quem engrossou as fileiras fascistas por conta do crescimento do comunismo e da Internacional? Os liberais jamais negaram. Não só isso. A participar, né? Então, A assim, burguesia. o próprio Mises já fala aí, e eu ia continuar e falar, né? Tem dinheiro envolvido. Exato. Né? Quem financiou todos esses movimentos? Quem esteve junto o tempo todo? O empresariado. Não é à toa que Henry Ford vai receber a sua insígnia. Não é à toa que a Action Française só consegue existir e crescer porque o empresariado estava por trás da Action Française. Não é à toa que na Itália, por exemplo, o primeiro passo se dá nos ciclos materiais para aguentar economicamente e o segundo passo é a igreja. A igreja só vem depois que os empresários vieram. E uma das maneiras com as quais o fascismo italiano ganhou tantos adeptos dentro da burguesia é que uma das políticas mais extensas do Partido Fascista foi arroxo salarial. O salário dos operários diminuiu pra caramba nessa época. O que, assim, é uma das coisas que falam de intervenção estatal. Poxa, houve intervenção estatal direta para benefício direto da burguesia. Lembrando da criação dos sindicatos patronais como nunca antes havia tido. Também. E outra coisa, sabe quantas empresas a Itália fascista estatizou, gente? 0. Nem uma. O que eles faziam eram comprar parte das empresas, se tornar acionista, o Estado se tornar acionista para recuperar essas empresas. É literalmente utilizando o aparato público para benefício privado. Então, não é um fenômeno comparável, sabe?
Mas quando a memória ainda fresca dos crimes dos bolcheviques estiver empalidecida, o programa dos socialistas de novo exercerá poder de atração sobre as massas, porque os fascistas nada fazem para combatê-los, a não ser suprimir as ideias socialistas e perseguir quem as divulgue. Eles não fazem nada a não ser perseguir as ideias e matar todo mundo. Só isso. Eu não entendi. Eles não fazem nada para combatê-los, a não ser suprimir as ideias e perseguir. É porque eles O que não mais você queria que eles fizessem? Ele queria uma intelectualidade idealista que falasse isso é ruim. Caralho, velho. A gente apaga as ideias e mata as pessoas. Porra! Se de fato quisessem combater o socialismo... ele vai explicar aqui. Deveriam opor-lhes as suas ideias. Mas Não eles disse? não suprimem as ideias? Isso não se opor... João, não tô entendendo. Cara, Eles não se opõem às ideias, a não ser suprimir as ideias. O que você é quer? 100% de aproveitamento zero. No entanto, há apenas uma ideia que pode efetivamente opor-se ao socialismo, que é o liberalismo, tá? Claro. Qual o liberalismo? Disse com frequência que nada mais incentiva uma causa do que dar-lhes mártires. Isso é mais ou menos correto. O que fortalece... Essa frase é maravilhosa, né, cara? Essa Pode ser que sim, pode ser que não, né? Muito pelo contrário. O que fortalece... E isso que eu ia falar, a gente não tem tanta certeza assim de que a criação de mártires dá força para um movimento. Isso não é... Pode ser que às vezes aconteça, pode ser que não. É difícil isolar as variáveis, sabe? É isso que ele tá falando, sei lá. Se desse certo, nós comunistas, a gente ia chegar, matar um monte de gente e falar assim, os mártires aí, vamos fazer uma revolução. Não é assim, sabe? Não é uma coisa que... E meio que vem matando um monte de gente da gente e não necessariamente a revolução acontece. Não necessariamente o nosso movimento cresce por causa de gente morta, né? E também, o integralismo fez questão de ter vários mártires, nem por isso o integralismo se tornou um fenômeno muito extenso, né? O que fortalece a causa de uma facção perseguida não é o martírio de seus adeptos, mas o fato de que são atacados pela força... Você tá vendo isso? Eu tô doido, né? Mas pelo fato de que são atacados pela, força, e não pelas armas do intelecto. Ele tá repetindo a mesma coisa, você já falou isso, Mises. Sim, mas é porque senão como é que o capítulo ia ter 5 páginas? Ele falou de novo, a única maneira de combater é pelo intelecto. Por quê? Porque o Mises está dizendo que sabe? A repressão pela força bruta é sempre a confissão da incapacidade de fazer uso do melhor. Isso é das armas do espírito. Isso se chama idealismo. Melhor porque elas prometem o êxito final. E esse é o erro fundamental de que parecem os fascistas e que, em última análise, causará sua derrocada. E ele precisa insistir tanto nisso porque ele quer chegar à conclusão de que o liberalismo é a melhor via porque conseguiu a sua hegemonia de forma intelectual, através de um debate de ideias e adquiriu ele é um aristocrata feudal. Sim. Quando eu tava falando de aristocracismo feudal aqui, é isso. É isso. Ele quer combater a realidade com o idealismo. A vitória do fascismo em alguns países é apenas um episódio de longa série de lutas em torno do problema da propriedade. Não, a vitória do fascismo em alguns países é o resultado de crises cíclicas do capitalismo em uma determinada etapa do imperialismo, no qual fenômenos de massa se tornam hegemônicos. Corrigir aqui o período do Mises, né? O último episódio, no entanto, não será decidido pelas armas, mas pelas ideias. Leite no sol, isso aqui, né? Envelheceu muito bem. E é incrível, né, João? Porque os bolcheviques já estavam falando, vai ter uma guerra imperialista. Nessa época. Não, não é... Não, desculpa. Nessa época, em 27, eles estavam discutindo quando ela se daria. Quando? Tá? Vai ter uma guerra interimperialista, é algo que começa a ser discutido por volta de 21. Uhum. E em 33 eles falam, vai ser nessa década. Em 33 eles falam, vai ser nessa década e a gente... E foi. Então, e é impressionante. E aí ele fala assim, não, mas o Mises fala, isso são as ideias que agrupam... O que ele fala? No último episódio, o entanto não será decidido pelas armas, mas pelas ideias. Corta pra Segunda Guerra Mundial, né? São as ideias que agrupam homens em facções, que lhes põem armas às mãos e que determinam contra quem... e a favor de quem deve ser utilizadas. São a coerção. Ele tá defendendo o primórdio da ideia. Ele é um idealista e ele defende isso o tempo todo. Sabe o que coloca armas nas mãos dos homens em facções? Coerção. Coerção, gente. São apenas elas e não as armas que, em última análise, pesam na balança. Tanta discussão para a política interna do fascismo, ponto de exclamação por alguma razão. Não merece maiores considerações o fato de que a política externa do fascismo, baseada num reconhecido princípio da força nas relações internacionais, não pode deixar de causar uma série de conflitos internacionais que necessariamente destruirão toda a civilização moderna. Mas ele não falou que não ia ser
destrutivo e agora ele tá falando que é destrutivo? Mas aí agora ele vai dar ideias. O real não entendi, porque ele fala assim. E O sim, próximo- tá acabando, tá? O próximo será decidido pelas ideias. Passado essa onda, daqui pra frente será moderado e decidido pelas ideias. Aí ele fala assim. Não pode deixar de causar uma série de conflitos internacionais que necessariamente destruirão toda a civilização moderna. O mais legal será decidido pelas ideias e necessariamente destruirão toda a civilização. moderna. Para manter e aumentar o atual nível do desenvolvimento econômico, deve-se assegurar a paz entre as nações. Porém, então, desenvolvimento econômico de quem? Né? Porém, essas não... e sabe o que eu acho legal? Gente, para liberal, colonialismo não existe. Colônia e neocolônia não existe. Não existem colônias, não existe violência nas colônias, tá? E de forma alguma, a violência das colônias praticadas por potências autoproclamadas liberais se assemelha ao fascismo. De forma alguma, né? Então, a paz entre as nações é para aumentar o atual nível de desenvolvimento econômico, né? Que é o Pacto Caracu. Paz entre as nações, leia-se, né? Exatamente, Por paz entre as nações, leia-se. A gente continua explorando todas as nações pra cá, pra lá, pra baixo dos Urais, que não são de gente, são de bichos das estepes e das florestas e dos desertos. Uhum. Mas a gente evita de um bater no outro porque não dá lucro. Sim. Porém, essas não podem viver em paz se o princípio básico da ideologia que as governa for a crença de que somente pela força se pode assegurar para si um lugar na comunidade das nações. Aí vem a frase maravilhosa. Não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes... Vou ler de novo, né? Não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes, visando ao estabelecimento de ditaduras, estejam cheios das melhores intenções. Estejam cheios das melhores intenções. E leu o resto dessa frase. E que sua intervenção até o momento salvou a civilização europeia. Porque o princípio de Lebensraum é um princípio cheio das melhores intenções, né, João Carvalho? Sim, né? Quando Goebbels lê Herzl, né, ele enche o seu coração de paz. Uhum. O mérito que por isso o fascismo obteve para si estará inscrito na história. O mérito que o fascismo obteve para si estará inscrito na história. O fascismo é algo que o mérito é reconhecido, não foi pra lata do lixo da história, né? É algo que o mérito é reconhecido. Porém, embora sua política tenha propiciado salvação momentânea, não é do tipo que possa prometer sucesso continuado. O fascismo constitui um expediente de emergência. Caralho! O fascismo constitui um expediente de emergência. O cara é total sincericídio isso aqui. Encará-lo como algo mais seria um erro fatal. Bicho, a gente fala o tempo todo que o fascismo é o botão de emergência do liberalismo. Aí chega o Mises e fala assim: porra, mano, o fascismo é o botão de emergência do liberalismo pra caralho. Tipo, isso aqui é impressionante, sabe? No final Você entende por que eu escolhi esse capítulo, cara? No capítulo todo, no final ele chega assim e fala: mano, cansei de sofismo, eu vou lançar a braba, tá ligado? Eu vou lançar a braba pra não ter que lançar duas. É impressionante, gente, de verdade, sabe? Confessou, exatamente. E aí, isso que a gente falou, gente, a galera que subscreve a teoria do Mises, os liberais, os libertários e tal, eles são avessos à crítica e autocrítica. Diferente de nós, marxistas, que utilizamos a crítica e a autocrítica como nosso combustível para avançar a nossa ciência, porque a gente é baseado na dialética, sabe? No movimento do pensamento em suas correlações, em suas conexões. Então, por que eles têm que subscrever de forma irrestrita ao pensamento dos seus teóricos mais renomados? Eles não criticam esse tipo de postura. Então eles tentam dar uma espécie de twist carpado lógico pra tentar fazer sentido isso aqui. E toda vez depois, tá? Depois que acontece algo semelhante, eles defendem a mesma coisa, cara. A mesma coisa. É só você pegar o que os liberais que estavam vivos à época do Pinochet falavam do Chile. Total. E aí eles falam que o Pinochet não era fascista, né? Cara, o Hayek defendia o Pinochet abertamente. Sim. Abertamente. A Thatcher, que era a mãe do neoliberalismo, defendia o Pinochet abertamente. Sim.
sabe? Né? Mas assim, só pra ficar, né, na galera que os austríacos gostam. É o Hayek, né? pra falar num autor, né? Pra falar no Pra autor falar de um autor. deles. Pra falar do Paulo Guedes, né, no caso, né, que é Chicago Não, Boy. pra Paulo Guedes, Chicago Boys. Mas o Hayek, o Hayek, ele fala textualmente Sim. que ele prefere um ditador, uma ditadura onde exista liberalismo, do que uma democracia que não seja liberal. Sim. E é isso que a gente fala. Precisa de uma quantidade imensa de intervenção estatal para que o liberalismo exista, gente. O Estado tem que intervir pesadamente com a violência do Estado para conseguir fazer o liberalismo ser implantado. Isso aconteceu no liberalismo clássico e acontece no neoliberalismo. Aconteceu no neoliberalismo. Então, um dos usos correntes de políticas neoliberais é o uso da polícia, do braço armado do Estado mesmo. Para quê? Para supressão de movimentos sociais e de organização de trabalhadores. Isso não é intervenção estatal? A polícia descendo o sarrafo em organização de trabalhadores, em sindicato, não é intervenção estatal? Intervenção estatal é taxa alfandegária, é imposto? É isso, sabe? Então é 2 pesos e 2 medidas isso daqui. Mas aí, eu acho que ficou bem claro. E qual que é a posição do Mises? É a posição que a gente vê se repetir de novo e de novo e de novo. É só ver, por exemplo, a postura do MBL frente ao fenômeno do Bolsonaro. Sim. Que é... O Bolsonaro é algo que precisa ser apoiado para derrotar um mal maior comunista, que é o Fernando Haddad, né? Que é impressionante. E agora, novamente, o MBL mostrou que são bastante coerentes nos seus apoios e apoiaram o candidato bolsonarista à eleição do Senado, recentemente, né? Sabe assim, se você quisesse resumir o que já são 4 páginas e meias em 2 ou 3 frases, você podia pegar o próprio texto dele e falar: não se pode negar que o fascismo, visando, esteja cheio das melhores intenções e sua intervenção salvou a civilização europeia. O mérito do fascismo estará inscrito na história. O fascismo constitui um expediente de emergência. É isso. Isso aqui é a mais pura verdade. O fascismo, de fato, constitui um expediente de emergência. Pra quê? Pra salvar o capitalismo de si mesmo e pra salvar o capitalismo de uma revolução socialista. Porque em momentos de crises cíclicas do capitalismo, a classe trabalhadora costuma se radicalizar à esquerda. Sim. Vide a eleição pro Reichstag, que teve 6 milhões de votos para comunistas, nas vésperas da ascensão do Hitler. Isso não é um número trivial. É uma coisa bastante expressiva, sabe? Mas é isso, tio. A gente hoje visitamos um pouco das profundezas do inferno. Já lemos coisas piores, sabe? O peso desse texto tá na explicitude com a qual o Mises, um liberal convicto e autoproclamado, defende o fenômeno fascista por ser um mal menor, né? E que esse mal menor acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e acontecerá enquanto houver capitalismo. Se vocês querem uma dica, inclusive, um contraponto a esse texto, agora a Autonomia Literária lançou o Black Shirts and Reds, né? O Camisas Negras e a Esquerda Radical, e o Michael Parenti fala bastante sobre esse período e esse fenômeno de maneira bastante acessível. Então, fica a dica, né? Do livro da Autonomia Literária, que acabou de ser traduzido para o português e que eu recomendo bastante. Né? Agora, no meio, né, do garfo e da faca, tem uma hora que a migalha começa a espalhar no chão, né? Só quero lembrar da maravilhosa frase do próprio Mises: não entre povos bárbaros de ambos os lados dos Urais, cuja relação com a civilização nunca foi mais do que a de habitantes predadores da floresta e do deserto, acostumados a ser envolvidos de tempo em tempo em pilagem de terra civilizada na caça à sua presa. É muito racista, gente. O Mises, ele deixa a máscara cair, ele deixa a polidez dele cair 2 vezes, né? No momento que ele é brutalmente racista com povos do Oriente, e no momento que ele fala assim: ah, não, a gente usa o fascismo como botão de emergência mesmo, foda-se. Então eu espero que vocês tenham aprendido. Deixa eu trocar a câmera aqui. Considerações adicionais, João Carvalho? Cara, assim, sobre o texto em si, não. Eu fiquei feliz que a gente pôde falar um pouco da metodologia por trás do texto, que eu acho que isso é uma discussão importante que às vezes não é feita.
pelo nosso campo e que para fazer isso a gente tem que de fato enfiar a fuça na latrina, gente. Sim. Tá? É impossível você criticar algo que você desconhece. Né? Então, assim, por pior que seja, né, se você não está disposto a enfiar a sua própria focinha na latrina, continue acompanhando a gente, porque a gente faz isso por vocês. Né? Mas quem puder de vez em quando, vale a pena, né, para você ver o vácuo intelectual que é proposto. Né? Porque é de um vazio, cara. O texto ele é tão pobre. Ele é O pobre de texto, referências, o texto não é nem light, o texto é zero. Ele não tem absolutamente caloria nenhuma. Uhum. Né? É um rio de platitudes que ainda são incongruentes entre si. A gente foi vendo ao longo do texto, de parágrafo em parágrafo, o homem entra em contradição. Né? É isso... um malabarismo gigantesco para defender o indefensável. E é impressionante porque você vai contrastar isso com livros de comunistas, e os comunistas são muito apegados às evidências materiais. Então você lê desde dos primeiros livros do Lenin, desde do capitalismo na Rússia, da formação do capitalismo na Rússia, o Lenin traz uma quantidade imensa de evidências. No imperialismo ele traz muito dado, ele fala do Brasil no imperialismo, pra vocês terem uma ideia. Uhum. Ele fala de São Paulo. Então ele é muito... Ele alicerça os argumentos dele muito na realidade material e no levantamento de dados. Então é uma realidade, assim, é um estilo de escrita muito contrastante. E aí a gente lê esse texto cheio de apodíticos, cheio de axiomas, cheio de pressuposições vazias, assim. Todo mundo, nem todo mundo, alguns. O que ele fala logo no começo? Ele começa de um jeito bastante... ele começa com um silogismo super torto, né? Se o liberalismo em lugar nenhum encontrou aceitação completa. Sabe? Tautológico pra caramba. Em lugar nenhum ele encontrou a aceitação completa, mas também ele passou incólume no que ele defendia. Se em lugar nenhum ele encontrou a aceitação completa, logo... Né? Tipo, logo o quê? Né? Passaram sem contestação. Né? E aí ele fala que foi sem contestação 2 vezes. E depois ele fala que teve contestação. Então, eu fico imaginando que pros próprios liberais, pra conseguir tirar conteúdo disso aqui, deve ser difícil, sabe? Fazer isso aqui fazer sentido deve ser difícil. Aí eu vou me permitir citar, né, os nossos queridos amigos do Falha de Cobertura. Quando se é burro, tudo é possível. Se você quer muito que faça sentido, você consegue achar, né? Exatamente, sacou? Quando você é imbecil e não tem compromisso nenhum com a materialidade dos fatos, tudo é possível. Tudo e aí, respondendo um pouco o chat, o Mises não é lido e levado a sério na academia, tá, gente? Não. Ele não é um teórico que é respeitado nem pelos liberais, tá? Ele não é... Eu acho que o único que é lido é o Hayek, né? Acho que o Hayek é lido um pouco. Na faculdade de economia, assim. Depende da vertente. Mas o Mises é ignorado. E os outros, então, Bombaverk... Não, esse povo nem existe. É uma coisa que não se debate nem entre a direita, tá? Dentro da faculdade. Então é uma das coisas, assim, que não se lê e não se leva a sério. Beleza? Até os austríacos não levam a sério, O Keynes não é discutido? É bastante. O Keynes é. O Keynes é. O Friedman é também. Também. Sim. O Friedman que é isentaço, né, assim. Mas o Friedman, ele tem um... Cara, a gente pode ler Friedman. Ele fala assim, opa, galera, tenho que ir ali, não estar aqui. A gente pode ler Friedman, porque o Friedman, ele tem umas concepções quase de anarcocapitalismo, assim. Ele fala, as únicas coisas que não devem ser privatizadas é a justiça e o exército. Ele fala uma coisa assim, né? E aí, corta pros contratantes no Iraque, né, tio? Os soldados que são terceirizados lá no Iraque, que literalmente privatizaram. Blackwater, né, cara? A Blackwater. Então, assim, os caras conseguiram passar para além da concepção de liberalismo do próprio Friedman. Mas fica a dica aí, inclusive, pro próximo Classics, a gente pode ler o Friedman. E na próxima a gente lê um texto mais contemporâneo, porque é sempre aquele... Aqui não tem alface. Aqui é um pouco de pedra também, gente. É pedra pra todo lado, sabe? A gente às vezes usa o latão de coca, às vezes o copo de guaravita, mas é sempre pedra o conteúdo, sabe? Às vezes tem joelho de PVC também. Sim. Beleza. Friedman não trabalhou pro Pinochet? Trabalhou pro Pinochet, sim. Pra fazer lá a chamada doutrina do choque, né?
Que é Pra basicamente... poder fazer coisas maravilhosas como privatizar a água e causar o maior número de suicídios na terceira idade da Mas, América Latina. tio, o PIB... Você não adora quando usam PIB per capita como índice? Porque, Sim. pensa, tio, se de repente entra o Elon Musk na minha casa, o PIB per capita da minha casa fica alto pra caralho, né, velho? É isso, cara. Nossa, é maravilhoso, velho. Sabe, assim, se Uganda decidir amanhã que ela vai implementar uma legislação que qualquer bilionário que passar um dia em Uganda não tem que pagar imposto e ainda vai ganhar alguma coisa e os caras passarem, o PIB per capita de Uganda vai ser enorme. Sim, fica gigantesco, né? Então é isso, gente. Acho que deu pra entender qual que é o problema de usar essa métrica de PIB per capita. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem. E nós vamos voltar aqui na segunda-feira. E o tio volta quando ele quiser e puder e der. Não, daqui a 15 dias a gente volta numa terça ou... Aqui a gente junto, daqui a 15 dias a gente tá aqui. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê na próxima. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde